tudo que nos protege. Porque isso é o que vale a pena. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E sim, hoje falaremos sobre o caso Paulo Musi, envolvendo toda a polêmica, principalmente por conta da reação do Paulo Musi aos twitters ali, xingando ele de corno. Será que a reação dele foi desproporcional? Será que se você estivesse sendo xingado por 30 mil pessoas na internet, você teria uma reação parecida com a dele? E aí, vamos falar então sobre o caso Paulo Musi? Primeiramente, um breve contexto. Paulo Musi é o nome de uma grande figura, um grande influenciador, principalmente na área dos esportes, como o pessoal gosta de dizer, no meio dos marombas. É um médico com especialidade em medicina esportiva e inúmeras graduações nas mais variadas áreas da medicina. Provavelmente você já deve ter visto alguma entrevista do Paulo Musi, que recentemente foi em praticamente todos os podcasts do Brasil, e você provavelmente já tenha visto alguma live dele, ou visto alguma dica sobre emagrecimento, sobre treino e até mesmo sobre nutrição, uma vez que o médico é um influenciador muito popular, pelo menos nos últimos 2-3 anos aí. Fato é que recentemente Paulo Musi teve seu nome envolvido em uma grande polêmica. De maneira resumida, a situação foi a seguinte: algumas pessoas da internet começaram a pegar alguns elementos em foto, vídeo, em texto, do perfil profissional da esposa do Dr. Paulo Musi, a Roberta Carbonari, e começaram a alegar por meio desses elementos, fosse uma foto, um vídeo, ou até mesmo um texto, principalmente uma postagem lá que tinha um texto da Roberta descrevendo um paciente dela, um cliente dela de nutrição que acompanha ela há muitos anos. Pegaram esses elementos e começaram a chamar o Musi de corno. E sim, essas postagens repercutiram, viralizaram, as pessoas começaram a mostrar vídeo, por exemplo, da esposa dele fazendo treinamento com um personal, e o corpo dela estaria muito próximo do personal, ou nessa postagem dela com esse texto, ela dizendo ali seria um texto de declaração, enfim. As pessoas começaram a viralizar essas postagens e chamar o Paulo Musi de corno, principalmente no Twitter. Mas foi aí que a coisa realmente ficou problemática. A reação do Paulo Musi foi, digamos, aparentemente desproporcional para lidar com esses xingamentos, para lidar com esses tweets sobre a imagem dele. Ele fez várias respostas de maneira extrapolada, usando português claro, parecia que ele estava respondendo a galera da quinta série como se ele também fosse um cara da quinta série. E por conta desses tweets, respostas do Paulo Musi, muitas outras coisas aconteceram. Pessoas pegaram outros trechos de entrevista dele em podcast para falar também sobre outras coisas, sobre como ele engravidou a esposa, que não teria sido uma forma positiva. Já começaram a acusar ele de outras coisas também associadas a isso. E as pessoas também continuaram com esses tweets, provocando ele, né, sobre a esposa dele ali, falando, ofendendo ele sobre ser corno, enfim. E depois disso tudo, Paulo Musi apagou a conta do Twitter e alguns dias depois veio a público ali fazer uma declaração, falar sobre o assunto pela primeira vez, e é esse vídeo, esses stories que nós vamos analisar agora. Primeira coisa importante de se falar, eu vou apenas falar da resposta do Paulo Musi em relação aos tweets que ele fez sobre as provocações, ofensas e pessoas chamando ele ali de corno. Eu não vou falar sobre a índole dele, não vou falar sobre a personalidade dele, sobre o caráter dele, se ele é uma pessoa boa, ruim ou não. Isso realmente deixo para você que está assistindo. E o segundo aviso é que no final desse vídeo nós temos ali uma parte da minha opinião pessoal. Eu vou fazer uma avaliação de como o Musi respondeu às críticas, aos ataques. Vou falar sobre como eu respondo os meus haters que se travestem ali de críticos. E você que está vendo esse vídeo ainda vai ganhar um presentão no final dele. Eu garanto que você vai gostar, portanto assista até o final. Vamos então para a análise do Paulo Musi. Fala pessoal, olha só, sei que tem muita coisa que vocês gostariam de conversar comigo, muita coisa que vocês gostariam de perguntar, mas é o primeiro dia do ano e eu vou falar das coisas que são relevantes. E o que é relevante, cara, é tudo que a gente tem junto. Logo nesse primeiro momento, o Musi menciona que vai falar das coisas que são relevantes. É interessante observar a escolha de palavras. Ele não diz o que é relevante para mim, o que é relevante nesse momento, enfim. Essa escolha de palavras dele, de dizer que vai falar de coisas que são relevantes, já é uma forma de não abrir margem para o assunto. Ele aparentemente não pretende abordar o assunto de forma mais profunda. E o que é relevante, cara, é tudo que a gente tem junto. Aqui, quando ele vai falar o que é relevante,
podemos ver primeiramente um sorriso posado. Ou seja, aqui não temos uma expressão genuína de felicidade. Primeiramente porque a musculatura do zigomático maior, a U12, se contrai de maneira muito brusca. Além disso, também não há ativação da musculatura orbicular dos olhos. Acontece que o Muse já tem essa região dos orbiculares dos olhos um pouco mais acentuada, um pouco mais fechada, mas se observarmos bem é possível ver que não tem contração muscular nesse momento. E a contração muscular brusca do canto dos lábios, juntamente com a ausência de contração ao redor dos olhos, são critérios que, conforme mencionados tanto em Unmasking the Face como em Get to the Truth, nos possibilitam dizer que esse sorriso do Paulo Muse é aparentemente um sorriso forçado, um sorriso posado e não um sorriso genuíno de felicidade, aqui nesse momento específico. Inclusive, esse sorriso provavelmente posado aqui do Paulo Muse se repete diversas vezes ao longo do vídeo, o que faz total sentido com o que é falado em Telling Lies, que o sorriso é aquela máscara social que a gente mais usa justamente em situações difíceis ou quando temos que falar sobre algo que é difícil e desconfortável. Sabe que mídia social é como se fosse um grande teatro, que as pessoas mostram aquilo que elas querem. Por isso que eu evito teatro. Eu tô com vocês todo dia às 7 da manhã, porque não há mentira que resista à repetição. Minha avó já falava, você pode enganar muita gente em pouco tempo, pouca gente muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. Nesse trecho, vamos falar um pouco da comunicação do Paulo Muse. Geralmente, os discursos do Paulo Muse na internet fazem muito sucesso. Nós podemos observar elementos de uma boa comunicação em seus discursos. Vemos que ele usa muito o aspecto linguístico, estruturando muito bem as suas palavras, trabalhando muito bem a sua eloquência, e também que ele utiliza muito o componente de razão quando vai argumentar, tentando sempre apresentar uma lógica por vários pontos e não apenas um argumento emocional. Também em relação à comunicação do Paulo Muse, é comum a gente ver em aspectos paraverbais que ele possui uma tranquilidade verbal, uma velocidade de fala mais lenta e uma alteração de tons na voz que fazem com que a fala dele fique dessa forma mais ritmada e mais interessante de ouvir. Minha avó já falava, você pode enganar muita gente em pouco tempo, pouca gente muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. Outro ponto também associado à linha de base da forma do Paulo Muse de discursar é que quase sempre ele coloca uma carga emocional ao final de seus discursos. E nesse vídeo aqui, nesses stories, onde ele vai se pronunciar sobre o assunto, parece que ele usa a mesma estrutura dos discursos dele em podcasts. Nesse trecho ele diz que não há mentira que resista à repetição, e traz uma frase que a avó dele falava. Isso, além de fazer uma referência emocional para as outras pessoas, que seria associado à sabedoria de avós, sabedoria dos mais velhos, no contexto do discurso dele, também pode ser visto como uma manutenção da aparência, que é explicado em Get to the Truth como um recurso paraverbal, onde uma pessoa busca fazer referências a valores positivos para mostrar que ela não está mentindo ou que ela é uma boa pessoa. É um recurso geralmente utilizado, sim, à manipulação do discurso. Eu quero agradecer a minha família, a minha esposa, o casamento que eu tenho, as filhas que eu tenho e tudo que nos protege, porque isso é o que vale a pena. Nesse trecho em que ele fala, é isso que vale a pena, podemos observar uma expressão genuína de felicidade pela contração das AUs 12 e 6. Podemos ver que aqui sim nós temos felicidade genuína, mas aquele primeiro sorriso, não. Aquele sorriso posado. Eu sei que também tem outros motivos que vocês possam estar chateados, mas, gente... Aqui, quando ele fala que teriam outros motivos que os seguidores dele pudessem estar chateados, podemos observar uma alteração no fluxo verbal. A velocidade fica momentaneamente mais rápida e menos fluida. Eu sei que também tem outros motivos que vocês possam estar chateados, mas, gente... Pode indicar uma elevação de ansiedade nesse momento, tanto que ele já corta o assunto rapidamente e nem tenta entrar nesses outros aspectos que poderiam ter deixado os seus inscritos chateados. O dia a dia não muda, é o que você faz. E o que cria esse dia a dia nas suas mãos, o que faz com que ele esteja sob seu controle, é a constância das suas ações. Com relação ao conteúdo verbalizado, Muse enfatiza muito ao discurso todo que o que importa é o que ele faz no dia a dia. Ele ressalta algumas ações dele no dia a dia e o contato diário com seus seguidores. Aqui, fazendo uma breve análise de discurso, podemos apontar que seria uma forma do Muse afastar a reação dele com a polêmica, que foi alvo de crítica até mesmo com seus seguidores, utilizando das suas ações frequentes, aquilo que ele faz todos os dias para continuar mantendo uma boa simpatia com os seguidores. Majoritariamente um discurso ali feito para manutenção da marca, da preservação da imagem do Paulo Muse, o que é totalmente compreensível no contexto em que ele se encontra. Se ele viesse e desse um discurso totalmente emotivo e totalmente pessoal, provavelmente não sairia algo muito positivo e muito produtivo,
e provavelmente só daria mais munição para as pessoas atacarem ainda mais ele. Para finalizar agora, então, a minha opinião pessoal sobre tudo que aconteceu aí com o Paulo Musi. Para ilustrar minha opinião, vou contar uma história. Lembro de quando eu estava fazendo faculdade de cinema, um dia, durante uma aula, um professor foi falar pra gente sobre os personagens numa estrutura narrativa. Ele me falou que personagens complexos numa estrutura de filme, de roteiro de filme, de jogo, série, enfim. Personagens que são complexos, eles são personagens esféricos, ou seja, aquele personagem tem uma gama de informações, de elementos ao redor dele que constroem a esfera daquele personagem. E quanto mais alto aquele personagem tá em questão de status quo, mais a esfera dele é cobiçada por outros personagens que estão longe e querem estar nessa mesma condição, nesse mesmo status. Um exemplo super clássico é a animação Hércules da Disney, onde a gente tem o personagem Hades, que é o deus do submundo, que está numa esfera mais abaixo, tem os poderes dele ali, os elementos dele, mas gostaria de estar numa esfera muito acima, sendo um deus em cima, lá em cima no Olimpo. Ele gostaria de estar aqui com os elementos que, por exemplo, Zeus e Hércules têm nas esferas deles. Então o que o Hades faz? Ele começa a atacar, a provocar, fazer pequenos planos para que dessa forma alguém dessa esfera daqui de cima desça para o mesmo nível do Hades e assim ele consiga pegar o que está aqui e subir para essa esfera lá em cima. É exatamente o que acontece no enredo ali. Ele provoca Zeus, Hades provoca Zeus, faz várias coisas e o pequeno Hércules acaba descendo aqui para o nosso mundo, ficando numa esfera muito parecida com Hades. Hades, então, em dado momento, consegue roubar a força de Hércules e isso permite que ele vá para uma esfera acima, a esfera dos deuses do Olimpo. E essa metáfora da teoria das esferas fala muito sobre o caso do Paulo Musi, sobre estar na internet, sobre ser uma figura de autoridade, sobre ser uma figura respeitada no seu meio, você estando na internet ou não, e sobre receber ataques diretos à sua imagem. O que aconteceu é que o Musi literalmente abandonou a esfera dele, com vários elementos super produtivos, de ser um médico renomado, uma figura de autoridade, um pai, enfim, uma figura emblemática, né, positivamente emblemática. Ele abandonou toda essa esfera para cair ali, para descer no nível da esfera de jovens de 13 anos, para debater no mesmo nível dessa galera. Ele abandonou essa esfera. E quando ele abandonou essa esfera para vir para essa, o que acontece? Outras pessoas vão pegar os elementos produtivos que estavam ali na esfera do Paulo Musi. Então a imagem dele passa a ser essa imagem aqui, de um cara de 13 anos, afetado, enfim. E tem essas questões aí então. Eu sempre usei a teoria das esferas, inclusive, para ver como que eu ia lidar com a situação quando eu comecei a ganhar mais popularidade na internet. E é algo que eu sempre penso quando eu recebo um ataque na internet, alguém vai lá e faz uma thread, tenta me cancelar, faz um ataque, eu sempre penso na teoria das esferas. Porque uma pessoa que está numa esfera inferior, ela não quer de verdade melhorar as esferas dos outros, ela não quer fazer algo produtivo para que as outras pessoas também ascendam. Uma pessoa que está numa esfera inferior e tenta te atacar, o que ela de verdade quer é pegar as coisas boas que cercam você para ela, para que ela possa usufruir disso. Se você tem um público grande, essa pessoa vai te atacar, não porque ela está preocupada com o mundo, mas sim porque ela quer a mesma visualização que você, o mesmo número de público que você tem, o mesmo prestígio que você tem. Isso inclusive acontece comigo direto. Os haters que aparecem aí travestidos de críticos que vêm aqui para atacar o Metaforando, não são pessoas que estão verdadeiramente interessadas em falar sobre o que funciona ou o que não funciona no comportamento não verbal. Não são pessoas que estão realmente preocupadas em ajudar os outros a escolher ferramentas corretas para se comunicar melhor, por isso que eles fazem alertas sobre microexpressão facial, sobre linguagem corporal. Não, nada disso. O principal interesse dessa galera que me ataca é conseguir status, popularidade, prestígio, para que assim eles possam alavancar o próprio negócio deles. E essa é a estratégia mais antiga, só que também é a mais rápida de crescer aqui na internet. Pare agora, olhe em volta, veja quantos canais cresceram, ficaram famosos, justamente espalhando discurso de ódio, atacando outros canais e repercutindo apenas discurso bestas de ataque, em vez de providenciar algo realmente benéfico para todo mundo. Basta dar uma olhada rápida no YouTube que você encontrará vários assim. É engraçado comparar com o Paulo Musi, porque quando eu recebi críticas e ataques, eu já recebi várias vezes já, no início, o que eu pensei? Pô, vou tentar estabelecer uma comunicação com essa galera, vou tentar estabelecer uma via de mão dupla. Então, após essas críticas, inicialmente eu comecei a fazer vídeos mais técnicos, mais explicativos, revisando artigos científicos, com uma duração mais longa, né, nada cortado, explicando realmente tudo. Eu devo ter aí pelo menos umas 6 horas de conteúdo, 5 ou 6 horas de conteúdo apenas técnico, trazendo pesquisas, artigos científicos, comentando esses artigos, colocando o link deles na descrição para as pessoas conferirem esse material. Mas aí o que os haterzinhos críticos do Metaforando fizeram? Como que eles responderam? O Metaforando é o cara que vende curso na internet, por aí só já tá invalidado.
Tá falando é o cara que fala que dá pra detectar mentira pela expressão facial, que você vai ver o sinal da mentira da pessoa. Ou seja, em vez da gente dialogar de forma construtiva para falar sobre o comportamento não verbal, sobre o que é e o que não é validado, ao invés de acontecer isso, o que esses haterzinhos travestidos de críticos do Metaforando fazem na prática? Fogem de debates sérios. Em dezembro de 2021 ocorreu na América Latina o segundo simpósio de comportamento não verbal, que reuniu ali diversos especialistas, psicólogos, PhD, sociólogos, para debater sobre as diferentes nuances do comportamento não verbal, com diferentes aplicações na área da segurança, da pedagogia, da psicologia clínica, nas políticas sociais, enfim, um simpósio super sério, que é desenvolvido principalmente pelo Instituto CluLab aqui no Brasil, que é presidido pelo Davi Leucas, que além de ser mestre em psicologia, é também supervisor de uma pós-graduação sobre a área do comportamento não verbal. E eu lembro que nessa semana o Davi Leucas deixou claro no Instagram do evento que era para as pessoas que quisessem criticar o comportamento não verbal, que aparecessem ali para refutar, para fazer críticas, né, para falar do comportamento não verbal, microexpressões faciais, que essas pessoas estivessem lá no evento, no SimpleConv, porque elas iam poder gratuitamente abrir o evento e ter um momento de interação ali com os especialistas. Imagina o seguinte, você ia ter o cara lá que é pesquisador, sociólogo, PhD, psicólogo, você ia poder virar para ele e falar, irmão, isso aí que você faz não funciona, tá aqui as evidências. Você ia ter a chance de mais de um especialista na área, graduado em psicologia, ou seja, uma pessoa com multiconhecimentos, essa pessoa ia te responder, ela ia pegar ali o que você tá falando e responder. Sabe quantos desses haterzinhos críticos apareceram lá no SimpleConv para mandar pelo menos uma pergunta para um especialista responder, para refutar o comportamento não verbal? Zero. Nenhum. Por quê? Porque isso não dá view, isso não dá clique, isso não dá like, isso não dá público. Esses criticozinhos também fugiram de responder o desafio do David Matsumoto. David Matsumoto, psicólogo, PhD, mais de 40 anos na área de pesquisa do comportamento humano, especialmente na ciência dos afetos humanos, tendo já trabalhado aí em mais de 400 artigos científicos e pesquisas sobre a área dos afetos humanos. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2022 e eu falei as principais críticas, né, que o modelo do comportamento facial recebe. David Matsumoto então fez um desafio lá falando o seguinte: However, I challenge anybody to show me when there's a situation when an emotion, a strong emotion is elicited in somebody, and we know it's strong. We know it's strong. There's no question that it was elicited in that person. And there's no reason to hide it, or they just elicited it. And then the facial expression does not occur. Show me that study. It never exists. Show me a blind individual who's placed in a situation whose facial muscles can move, because some individuals cannot move their muscles, but whose facial muscles can move, and you elicit a strong emotion in them, their face is going to move the same. Show me the study that elicits the emotion and the face does not happen. You will not find that. Além de fugir de debates sérios, esses caras também fogem de falar sobre coisas sérias, de entrar em assuntos densos. Por exemplo, na época que essas críticas começaram, eu lembro que foi feita uma live de 3 grandes especialistas. Davi Leucas, que é mestre em psicologia, o Anderson Tamborim, que é um dos maiores especialistas em segurança do Brasil, e o psicólogo PhD Dr. Rui Matheus Joaquim, que além de ser docente de psicologia e ser também perito judicial, é um dos maiores especialistas no comportamento humano no que tange ali especificamente os afetos e estratégias para lidar com a conduta desonesta. Pergunta aí quantos desses críticozinhos você vai ver falando dessa live, desses 3 especialistas, onde eles falam sobre as evidências das microexpressões faciais. Nenhum críticozinho aparece lá. E no lugar disso, esses críticozinhos selecionam a dedo material muito superficial para poder tecer críticas enormes em cima. Me falaram que teve um cara que pegou um anúncio meu, literalmente um vídeo onde não sou nem eu que faço o texto, é um vídeo de marketing, e aí o cara passou 1 hora analisando o meu anúncio, mostrando evidências. Sério mesmo? Imagina esse cara quando assistiu o trailer do Vingadores. Ah, não, Vingadores é pseudociência, porque nunca que um cara ia conseguir segurar um helicóptero com o braço. Não, isso é pseudociência, tá refutado. Pois é, galera, é essa estratégia canalha que esse tipo de pessoa faz. Como se não bastasse tudo isso, essa galera ainda mente pra caramba descaradamente pra poder bater em mim, ali na imagem que eles criam de mim, com apelo emocional. Fiquei sabendo também que recentemente disseram que o Metaforando fez um vídeo de um cara
que estava sendo acusado de abuso sexual infantil e por conta do vídeo do Metaforando, depois do vídeo esse cara foi preso. Olha o Metaforando que monstro. Eu sei que vídeo que é, a gente já falou sobre isso várias vezes. É uma mentira tão descarada que você que está vendo aqui pode entrar aqui no canal, pode ver esse vídeo em questão. Nesse vídeo em questão, no começo do vídeo, antes de eu falar qualquer coisa desse cara, de eu analisar qualquer coisa dele, eu verbalizo que esse cara é inocente. Eu só fiz o meu vídeo, só publiquei meu vídeo depois que o cara foi declarado como inocente. Além disso tudo, eu mostro a matéria no vídeo, a própria matéria que também fala, não só eu, a própria matéria também fala que o cara é inocente, e como se não bastasse, eu coloco na descrição desse mesmo vídeo, desse mesmo caso, o link da matéria dizendo que o cara é inocente. Ou seja, esses caras mentem descaradamente para poder atacar você. E quando não é uma mentira super descarada, é uma mentira um pouco mais singela, mas é uma mentira sobre aspectos técnicos, também para os caras poderem bater na gente. Dizendo o seguinte, o Metaforando é o cara que fala que dá para detectar mentira pela face, que se você vê ele pela face, você vai ver o sinal de que a pessoa está mentindo. Quando eu literalmente falo o extremo oposto. Desde 2017, o primeiro vídeo do canal Metaforando sobre a conduta desonesta, eu falo que não existe sinal da mentira, né? Que esse negócio de virar a cara, puxar o cano da boca para detectar mentira não existe, e que muito menos é possível alguém se tornar um detector de mentiras humano. Por que é tão difícil afirmar que alguém está mentindo? Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olhou pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar para um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Pronto, tá grifado. Por fim, essa galera sempre apela pro ataque à imagem. Assim como fizeram com o Muzi, é corno, é um cara que fica um discursinho motivacional, é coaching. Aí comigo vão lá e falam o quê? O Metaforando vende curso na internet. E é engraçado que esses mesmos caras que falam isso me atacando, se você vai na descrição do vídeo deles, eles estão vendendo o produto deles igual eu, sabe? Iniciativa privada igual eu. Não são pessoas de cargo público fazendo um vídeo me atacando. São caras que, assim como eu, também estão na iniciativa privada, também são autônomos e estão vendendo o serviço deles. E aí eu não posso vender o meu. Ou seja, na verdade, o que o Muzi tinha que ter entendido e o que eu entendo é que esses caras que se predispõem a atacar a gente, falam que estão apenas fazendo crítica, né? Na verdade, esses caras não estão preocupados em gerar algo de benéfico para o mundo ao redor deles, não. Esses caras, na verdade, nutrem desafetos pessoais, por qualquer motivo que seja, sobre a minha imagem, ou sobre a imagem do Paulo Muzi, no caso, enfim. E o que eles querem de verdade é que uma figura que esteja ali com o foco, de repente eu, de repente o Paulo, o Muzi, enfim. Mas o que eles querem é que essa figura dê palco para eles eles possam fazer publicidade, ganhar status, prestígio e assim movimentar o negócio deles. E para dar palco para palhaço, sinto muito, isso eu não faço. Agora, algo que eu faço, e é aqui que entra o presente para você que está vendo esse vídeo, é o seguinte: se você que está vendo esse vídeo em algum momento sentiu dúvidas ou achou que as coisas sobre comportamento não verbal não foram muito bem explicadas aqui, ou está sentindo falta de mais evidências científicas sobre a área não verbal, pode ficar tranquilo que agora, no momento que você está vendo esse vídeo, foi criada a playlist científica sobre o comportamento não verbal aqui no canal Metaforando. São entrevistas, vídeos comentando sobre o assunto de forma técnica, revendo artigos científicos, e não apenas eu, como também outros grandes especialistas no assunto, para você poder desfrutar, ver as evidências e entender de fato o que é o comportamento não verbal, a área não verbal. Então, se você quer realmente entender sobre esse conteúdo totalmente de forma gratuita, basta checar nossa playlist aqui no canal sobre o conteúdo científico, que lá você vai aprender muito mais sobre o tema, tá certo? Agradeço a vocês que ficaram aqui até agora. Esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu queria, mas acho que algumas coisas em alguns momentos devem ser aí mostradas para não deixar a narrativa ficar só de um lado. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe também com as pessoas que você acha que precisam dessa mensagem, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!